Bom, vamos abrir então o nosso esporte em discussão para falar do Flamengo, né? O campeonato estadual lá no Rio de Janeiro já vai se encaminhando para sua grande decisão, para sua fase final. O Flamengo no final de semana bateu Volta Redonda por 2-0, está apenas aí uma vitória de ser campeão do Campeonato Carioca. O jogo foi lá no Maracanã, 2 gols do Bruno Henrique, e há o Campeonato Carioca é sempre muito confuso, muito complicado o regulamento, mas o Flamengo pode ser campeão sem precisar disputar a final, assim, propriamente dita, né? Vencer a Taça Rio e ser líder geral da classificação. Então, com esses dois fatos, o Flamengo já pode se tornar campeão sem mesmo precisar disputar mais uma final. O Flamengo tem 28 pontos, 25 do Fluminense na classificação geral, e aí o Flamengo precisaria vencer a Taça Rio para ser campeão sem disputar a final. Bom, são muitos detalhes esse regulamento do Campeonato Carioca, mas o Flamengo ontem 2-0 com 2 gols do Bruno Henrique venceu a partida contra o Volta Redonda. E se tiver final, muito provavelmente o Flamengo disputando essa final para confirmar seu título, os direitos de transmissão ficam com o Flamengo naquela polêmica toda que nós já estamos acostumados, que é a questão dos direitos de imagem. Flávio, ontem então vitória do Flamengo, 2-0, a equipe vai se preparando agora para o Campeonato Brasileiro. Já dá para dizer que o Flamengo vai ser campeão do Campeonato Carioca, né? Eu acho que até é meio difícil a gente falar outra coisa, né, Flávio? Sim, sim. Bom, ontem jogou com Volta Redonda, claro que ia ganhar, né? E agora joga com o Fluminense, que não fez nenhum gol desde que o campeonato voltou. O Fluminense classificou porque empatou 0-0 com o Botafogo. O japonês, o Honda, quando acabou 0-0 e falaram para ele que tinha acabado, ele abriu o olho. Ele falou, que é isso? Como é que é campeão sem ganhar jogo? Ficou louco, né? Foi enlouquecido o japonês. O japonês abriu o olho, ficou louco. Mas não adianta. Agora não. Nesse meio de semana, se o jogo terminar empatado, decide nos pênaltis, mas não vai terminar empatado. O Flamengo vai ganhar, e aí estava com muita pressa para voltar e não vai ter o que fazer. Vai ser o quê? Dia 8 o jogo, né? Dia 8, dia 9? Dia 9, e depois ele só vai voltar a jogar no dia 9 de agosto. Maravilha. Uma coisa muito inteligente. Ontem o Jair Ventura falou para a gente, Seleção Jovem Pan, para o Vanderlei e para mim, que ele acha que ter essa folga é bom, vai ser vantagem para o time que está se preparando, terá um mês para se preparar. Eu não concordo. Eu acho que o time, quem tiver em atividade, porque eles estão parados há 100 dias, mais uma pré-temporada, então eu acho que quem vier em ritmo de jogo vai ter mais vantagem. Mas vamos aguardar para ver. É uma pressa tremenda, eles jogaram aí 2, 3 jogos, e arrumaram uma crise, uma confusão com a torcida, não conseguiram transformar em dinheiro a transmissão, esse é o detalhe. Quando eles falaram em cobrar R$10, a torcida pichou o muro, fez miséria lá. Uma coisa... Você brigar pelos direitos. Outra coisa é monetizar Sim. isso. Eles estão dando pé. Eles não têm capacidade para fazer televisão. Não têm capacidade nem para administrar os times, para ter um patrocinador master, que dirá para fazer televisão. Tiro no pé. Vão voltar de rabinho no meio das pernas, pedindo para a Globo, pelo amor de Deus, voltar a fazer as transmissões e pagar. Porque a torcida do Flamengo é uma coisa muito engraçada. A torcida do Flamengo acha que essa briga toda com a detentora de direitos de imagem é para transformar o futebol numa coisa altruísta, muito bonita, que todos os torcedores vão poder assistir os jogos de graça. Não tem nada a ver com isso. Isso aí não tem nada a ver, né? O Flamengo, de uma forma ou de outra, mais pra frente, vai ter que achar um caminho aí. Muito provavelmente esses jogos não vão ficar sendo transmitidos de graça, né? O Flamengo e as outras equipes que vão, possivelmente ali, hipoteticamente, terem seus direitos de imagem. A gente não sabe como é que vai ficar a briga na justiça, ainda tem muito caminho pela frente, mas, hipoteticamente, essas equipes não vão ficar transmitindo essa coisa toda de graça, né? É meio inconcebível financeiramente. Alguém falou não, né? Então vamos lá. E aí, Vanderlei, Flamengo ontem que... Não cobra. Quando ela transmite o jogo, quando a Globo transmite o jogo, ela não cobra dos torcedores. E agora o cara tem que pagar R$10. É isso que você tem que pensar. Tem os jogos do pay-per-view. Tem, alguns jogos tem que pagar. Mas a Globo transmite um monte de jogo de graça. Então vai convencer. Eu quero que convença o torcedor que ele está levando vantagem nisso. Quero só ver. Vai ser uma boa briga. Olha, Gabriel e companheiros e aqueles que nos acompanham, assistindo, né, por imagem, o nosso Esporte em Discussão, pelo nosso canal Jovem Pan Esportes. E a turma não pode esquecer de se inscrever, né, Gabriel? Porque a gente vai correndo atrás de 2 milhões de inscritos, 2 milhões de amigos seguindo o canal Jovem Pan Esportes. Eu só queria
dizer o seguinte: o primeiro sucesso para você ter, digamos assim, retorno naquilo que você está preparando, que é o caso do Flamengo, é conhecer o seu mercado, conhecer o seu público. Né? Não pode imaginar que está fazendo isso, por exemplo, na Holanda, está fazendo isso na Inglaterra. Né? Não é isso, é um outro mercado. Nós estamos vivendo um outro mercado, uma outra situação. Há torcedores espalhados pelo Brasil todo, dizem que o número é de 40 milhões, mas não são 40 milhões de pessoas que estão dispostas a pagar alguma coisa. São pessoas apaixonadas pelo Flamengo, né? Quando as transmissões começou, a paixão começou com o rádio, né? O rádio levando para todas as partes do Brasil o futebol do Rio de Janeiro. Então, eu acho que realmente a diretoria do Flamengo se precipitou, eu acho que ela errou, e a gente começa a recuar um pouquinho no tempo e acompanhar algumas entrevistas professorais de integrantes da diretoria do Flamengo, como se eles tivessem inventado a bola. Não é bem isso que o mundo reconhece. Né? Então, eu sempre separo o timaço do Flamengo, o bom trabalho do professor Jesus, é o time a ser batido, a gente sabe da qualidade técnica do time do Flamengo, mas a diretoria tem feito gestos arrogantes, né? Gestos prepotentes, e tem chutado o pau da barraca como se não precisasse de mais ninguém. Até os mais fortes precisam dos fraquinhos. Aliás, eu acho que se a gente tivesse algum marcador de tratamento dos pequenos do futebol, no futebol mundial, o Brasil estaria liderando esse ranking. Os pequenos do Brasil são tratados com casca e tudo. E não é assim que o esporte, a modalidade, o futebol pode prosperar. Gabriel. São 13h11. Você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News, a gente faz um intervalo rápido e volta rapidinho. E aí, Mauro, como é que você viu? É claro que a gente, para falar do Flamengo, por muito tempo agora, daqui para frente, pelo menos enquanto essa questão judicial não for resolvida, vai ser impossível falar do Flamengo sem colocar na mesma análise ali, de certa maneira, o que tem acontecido na disputa judicial de direitos de transmissão de imagem, né, Mauro? Então, realmente a gente sabe que vai ser difícil daqui para frente separar esses dois assuntos, né? Não tenha dúvida, e claro que não é só o caso do Flamengo, não é só do estadual desse ano, tem sido já há algum tempo, e agora com as entradas de plataformas, a Globo tirando o time de campo do estadual, que pode mudar muita coisa nos próprios estaduais, não apenas do Rio de Janeiro, é um momento de incerteza, e não só de transmissão de futebol, da própria mídia como um todo, as mudanças, a gente não sabe nada, e a pandemia está nesse meio. Mas eu vou pegar as palavras do presidente Rodolfo Landim ontem, tentando explicar a situação meio que inexplicável ontem, porque, só resumidamente, o jogo seria transmitido nessa plataforma MyCujo, que é uma de streaming, né, que um Netflix, um Amazon Prime, uma DAZN, para pegar o exemplo do futebol, né? E você teria que pagar R$10 para poder assinar. Aí, segundo o Rodolfo Landim, o sucesso foi tão grande como era de se esperar, porque foram 2.200.000 pessoas no jogo contra o Boa Vista, e ontem deu mais ou menos, até pela confusão, 1.800.000 pessoas, que é muita gente assistindo ao jogo. Então, Landim disse, o sucesso foi tão grande que acabou criando um gargalo no processo de pagamento na plataforma. Mesmo assim, segundo o Landim, tivemos em torno de 5.000 pessoas no exterior assistindo, e aqui no Brasil, como houve muita gente comprando perto da hora do jogo, o que era de se esperar, deu esse problema no pagamento. Muita gente acabou ficando nessa fila do pagamento, foram mais de 100.000 pessoas que acabaram podendo assistir ao jogo na plataforma MyCujo, mas devido a centenas de milhares que acabaram não conseguindo ter acesso, a direção do Flamengo chegou a intenção, que eu entendo louvável, de liberar para todo mundo através da Flá TV no YouTube, enfim, nas redes sociais. Claro que aí é um problema do Flamengo agora com a MyCujo, que está tentando resolver, exatamente por ter liberado tudo. Você cobra, depois libera numa outra plataforma e não na que havia sido acertada para o mundo inteiro. Aliás, criamos essa coisa, a gente tinha antigamente, não muito tempo atrás, transmissão para todo o Brasil, exceto para o Rio de Janeiro, onde tinha a praça. Agora a gente chegou a esse ponto, transmissão para todo mundo, exceto para o Brasil. Coisas deste mundo globalizado, mundo moderno. Agora, as iniciativas são válidas, é o tamanho do Flamengo, esse time excepcional que está cada vez melhor. Falando rapidinho do time, claro que não dá para você comparar com outras equipes, e também pelo fato do Flamengo ter voltado antes, mas esse Flamengo está melhor do que estava em 19, ou tem potencial para estar muito melhor, não só pelos reforços que chegaram ao banco e à equipe titular, se possível,
Mas pela maneira como o time está jogando, marcando em cima, intensidade, troca de posição, troca de bola, está sendo lindo de ver o Flamengo em campo. Fora, dá para discutir e muito, né? E dá até para discutir uma situação inusitada na história do Estadual do Rio, que existe desde 1906. Já era assim antes de a bola rolar e tem sido ainda mais, e também pela pandemia. Nunca houve um time tão favorito no Rio de Janeiro, e quero crer em qualquer estadual, até na época de Santos, de Pelé, como o Flamengo agora, para enfrentar o Fluminense, ganhar a Taça Rio, cancelar tudo, e se não ganhar a Taça Rio, depois ganhar a final do estadual. É impressionante a diferença entre as equipes dentro de campo. Claro, também fora, não é por acaso que pintou esse dinheiro na Gávea, mas aí você pode discutir muitas coisas, sobretudo o respeito à humanidade e a empatia na direção do Flamengo. Mas dentro de campo tá lindo de ver, e dá para pagar R$10, eu pagarei até 100, porque esse time é encantador, independente dos adversários. É por isso que, como diz o Vanderlei, a gente tem sempre que separar o time, né, a bola rolando em campo da diretoria, não tem jeito. Agora, só pra gente fechar esse assunto rapidinho, eu ontem estava conversando com um amigo meu que lida bastante com essa questão de tecnologia, e aí ele me pontuava a grande diferença que existe na plataforma, né? O Maicujo é uma plataforma que a Federação Paulista de Futebol usa e usava até antes da pandemia para transmitir seus jogos lá do campeonato estadual, mas há uma diferença grande em questão técnica, né? Por exemplo, o quanto uma plataforma pode aguentar de acessos com relação a outra. Então, assim, é muito difícil que você migre de um lugar para o outro. E aí, quando a gente fala de que as pessoas vão ser cobradas para assistirem os jogos, é uma diferença grande, né, Flávio? Só pra gente encerrar, que eu lembro que na semana passada você falava, quando o acesso era gratuito pela Flá TV, a gente teve pico de 2 milhões. Agora o Flamengo diz que 100 mil pessoas ficaram na fila e não conseguiram completar o pagamento. Ou seja, só nesse detalhe, por mais que seja R$10, há uma diferença muito grande, né? Primeiro que as pessoas não conhecem essa plataforma, assim, não é tão... Nós conhecemos aqui, sabemos como funciona e tal, mas ela não é tão divulgada assim. Há uma dificuldade grande também em questão de ficar travando o vídeo toda hora. Então, há uma diferença grande, né? Já é uma mudança que é visível pelo que diz a diretoria do Flamengo. Você sai de 2 milhões para 100 mil pessoas, é muita coisa, né, Flávio? Flávio, só um segundinho, Flávio, só para encaixar isso. Você reparou, Gabriel e companheiros, como é difícil para os clubes de futebol no Brasil vender ingressos com antecipação? Vocês perceberam? A gente sempre falou isso, né? E não estamos falando de imagem, hein? Nós estamos falando de ingressos por antecipação. Dá confusão na bilheteria, o cara não consegue comprar, o cara não consegue pagar. Isso com relação a ingressos. Imagine agora com imagem, com essa tecnologia toda que é preciso para fazer. Só queria fazer encaixar isso, porque para comprar ingresso já é uma dificuldade. Dá congestionamento, bloqueia, nego reclama na portaria, quer invadir. É isso ou não é? Não, e esse é um bom ponto. E esse é um bom ponto, Vanderlei, porque é mais ou menos o que vai acontecer na forma online, né? Porque também... vamos imaginar em termos práticos. Imagine aquela fila para entrar no estádio com a catraca que não está recebendo o sinal do cartãozinho. Na internet é a mesma coisa, porque você não pode ter 100, 150, 200 mil pessoas tentando pagar. Vai dar erro. Não vai ter jeito. E aí eu vou trazer um exemplo de um show. Teve o show do Sandy Júnior aqui no ano passado. Tava aquele monte de gente fervilhando para comprar. Tinha filas, e aquelas filas de horas, 3 horas na internet. Aí caiu o sinal, o cara voltava lá para trás. É a mesma coisa que vai acontecer, não muda muito. Primeiro que nós estamos num país que não é lá aquela maravilha, né? Não é aquela maravilha em questão de internet. E aí, essa outra questão, que vai gerar um problema enorme nos servidores. Mas enfim, isso aí, já que o Flamengo está querendo pagar para ver, ele vai ter que resolver, né, Flávio? A Maicujo, ela é uma plataforma que serve bem para o que ela faz. Ela fazia alguns campeonatos na Várzea, aqui no litoral. Ela tem terceira, quarta, as divisões menores, ela faz um trabalho bem legal. Agora você não pode cobrar isso de uma hora para outra. O que os caras não entendem é que, por exemplo, quando você tem uma liga, de novo isso, né, um tratamento coletivo. Quando você tem uma liga, você tem o sinal da liga. Então você pode transmitir a La Liga Espanhola em qualquer TV, qualquer uma, não tem o menor problema. Porque é um sinal único, um sinal de alta qualidade. A NBA, mesma coisa. Bundesliga, mesma coisa. Premier League nem se fala. Você pode transmitir, não importa. Aí você vende o direito para qualquer... Se fosse o caso aí, tivesse uma liga, essa liga tivesse um sinal único. A Globo não tem interesse? Vende para SBT, para Record, para qualquer emissora, não tem problema nenhum. Quando você depende do sinal de outra emissora, quando você não tem o sinal, geração própria, você passa a ter um sério problema. Agora vamos dizer que o Flamengo rico, ele começa a ter dinheiro para ter um sinal de qualidade. Aí ele vai jogar com Volta Redonda.
No segundo turno, o jogo é em Volta Redonda. E aí o sinal é da TV Volta Redonda. O torcedor, ele está em casa. A maioria das pessoas não vai para o estádio. 99% dos torcedores não vão nunca ao estádio. O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, tem torcedor no Tocantins, em Manaus, no Maranhão, em qualquer lugar, e o cara dificilmente virá ver um jogo aqui. Então ele está acostumado a ver o jogo em casa. Uma qualidade excelente, que é o caso da Globo. Sendo em Volta Redonda ou sendo no Maracanã. O Flamengo, ele vai oferecer a qualidade dele. Ainda não conseguiu, não sei se vai conseguir. Acho que não vão ter capacidade para isso. Vamos supor que ele consiga. Mas depois tem o segundo turno. E no segundo turno ele não vai ter a mesma qualidade. E o torcedor, ele estava acostumado a ver os 2 turnos com a mesma qualidade. E não pagava. E agora vai pagar para isso. Então é tremendo, é uma confusão. Outra coisa, precisa dedetizar a fábrica porque está tendo um insetinho lá. Eu vi o Mauro só assim, precisa dedetizar a fábrica. Ai, ai. Bom, vamos seguir então, porque o Palmeiras e o